E aí, pessoal? Tudo bem? Quiseram gravar um vídeo vocês, né? Bom, vamos lá. Então, querem que eu grave o vídeo? Vamos lá, vamos gravar um vídeo aí, conversar um pouquinho aí sobre eletromagnetismo, né? Nosso espectro eletromagnético. Eu vou gravando aqui, vocês estão vendo aí a tela do lado, a tela para mim tá um pouquinho mais pro lado de cá, né? Mas vamos lá, né? Conversar aí sobre nosso espectro, nosso trabalho, né? Ficou faltando 2 temas aí dos grupos, para os grupos falarem. Então eu resolvi fazer alguma coisa aí dos temas que faltaram, que foi sobre luz visível e foi sobre radiação gama, né? Então, iniciando aí o nosso processo, as coisas que a gente tem para falar, a radiação eletromagnética é uma radiação presente desde os primórdios, que tem aí a nossa, né, desde o surgimento diretamente mesmo do planeta Terra, desde o surgimento do universo, existe radiação eletromagnética, que é um tipo de energia que nós temos aí, né, e ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, né? E ela é nada mais nada menos que uma oscilação entre 2 tipos de fases, 2 tipos de campos, um campo elétrico e um campo magnético, que eles vão andar perpendicularmente entre si, que significa eles vão andar um ângulo de 90 graus um ao outro. Se um está, por exemplo, na vertical, o outro vai estar obrigatoriamente na horizontal, né? E assim sucessivamente, né? E a radiação eletromagnética ela é através disso. São fótons que viajam no espaço-tempo através dessa radiação. Ele não precisa de muito bem aí, não vai precisar de matéria, ele pode viajar mesmo sem a matéria, mas eles são esses espaços, eles são esses campo que viaja, são 2 campos. Por isso eletromagnetismo, né? Pois é o campo elétrico e o campo magnético que andam perpendicularmente. Por isso, ele é chamado de eletromagnetismo, tá? E eles seguem aí a sua velocidade, a velocidade aí, a velocidade considerada a velocidade da luz, né? E tudo começou ali a ser entendido, a ser estudado, né, com o Maxwell, que o Maxwell previu, teve essa ideia, teve esse conhecimento do espectro eletromagnético, mas quem foi realmente trazer experiência, através de experiências, foi Henrik Hertz. Hertz ele não conseguiu descobrir todos os espectros, ele descobriu alguns espectros, como por exemplo ondas de rádio, né, e outros espectros que ele acabou descobrindo, mas o Hertz foi aquele que deu o estudo, né, conseguiu trazer em estudos, em prova, o que Maxwell previu lá atrás, né, acabou prevendo lá atrás. E a radiação eletromagnética, ela está presente em muitas coisas do nosso dia a dia, como por exemplo ondas de rádio, né, forno micro-ondas, máquinas, né, que emitem radiação X, ou até mesmo a lâmpada, ela está disposto o nosso eletromagnetismo, a nossa radiação eletromagnética está presente em todos esses campos e presente em todos esses lugares que nós temos. É muito comum encontrar isso. O próprio eletromagnetismo, Maxwell descobriu, Hertz ele acabou trazendo experiências, mas teve um outro rapaz que trouxe antes experiências sobre isso, né? Que é onde surgiu a palavra espectro, né? Surgiu lá no século, mais ou menos no século XVII, quando Isaac Newton estava tentando entender como que funciona a luz. Ele fez uma simples experiência, as experiências aí onde ele pegava a luz do sol, a próprios raios solares, através de um colimador, um espacinho bem pequenininho ali, onde deixava um único feixe de radiação passar, chegou a um vidro meio especial, um vidro chamado prisma. E esse vidro, quando a luz passou sobre ele, essa luz do raio solar, que é considerado como a luz branca, ela se desfez em muitas outras luzes, de cores diferentes. E ele viu isso daí, a partir disso daí, que a luz branca ela era composta por muitas outras luzes, né? Por muitas outras cores diferentes, que é a luz do sol.
né, que é chamada até hoje de luz branca. Então ele viu que tinha aí alguma coisa ali. E como que era um negócio que de repente de um branco se transformava em várias cores, ele considera aquilo como algo como um fantasma, né? Uma aparição, que na época a palavra derivada do latim significava isso, significava spectrum. Daí, por isso que a gente chama de espectro, né? Deriva aí desse latim aí do spectrum, de uma aparição, de um fantasma, que Isaac Newton trouxe essa ideia para a gente aí, né? Atualmente a gente tem uma faixa bem gigantesca de espectro eletromagnético, não é só a luz, nós temos muitas outras coisas de espectro eletromagnético, né? Muitas outras, como a gente comentou, né? Ondas de rádio, a luz, como o Isaac Newton trouxe, né? Raio-x, né? São elementos que nós temos o espectro eletromagnético, que é uma radiação, que são radiações, e essas radiações elas sempre vão ter a mesma velocidade considerando no vácuo, que é aproximadamente, aí, um pouquinho menos, mas aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A cada um segundo, essa luz viaja 300 mil quilômetros, né? Mudando o meio, ela vai mudar a sua velocidade. Foi isso que, por exemplo, Newton percebeu no seu experimento com o prisma. Quando a luz apareceu por lá, cada frequência diferente viajava numa velocidade diferente no meio vidro, né, que era o prisma. E isso fazia com que ela desviasse o seu caminho. Quanto mais cada frequência desviava num ângulo diferente, fazendo com que essa luz se dividia em várias luzes diferentes. Né? Daí que surgiu aí toda essa ideia de espectro da luz visível que Newton trouxe, né? E cada meio vai andar numa velocidade diferente, mas no vácuo, onde há ausência de matéria, né, ela vai andar a aproximadamente aí 300 mil quilômetros a cada segundo, tá? E nosso eletromagnetismo, já estou com mensagem no meu celular, ao vivo vale tudo, né? Esse eletromagnetismo aí, ele é composto por inúmeros espectros, né? E cada espectro é composto por uma faixa de frequência específica para cada espectro, né? Se a gente começar aí, conforme o nosso slide, da esquerda, considerando aí das ondas de rádio, né, até raio gama aí, da esquerda para a direita, pelo menos para mim aqui, da esquerda para a direita, a gente começa, por exemplo, com ondas de rádio. Ondas de rádio é onde que tem o maior comprimento de onda que existe, que nós conhecemos, é as ondas de rádio, né? Podendo chegar aí ao tamanho, esses comprimentos de onda, né, em distância de um comprimento de onda, só podendo chegar aí, por exemplo, a distâncias de prédios, né? Até uma distância de pessoas, mais ou menos uns 2 metros ali, né, mais ou menos ali. A partir daí, menor que isso, nós começamos a entrar em faixas de frequência do tamanho que é considerado, por exemplo, micro-ondas, de micro-ondas, né? Que varia em média, mas a gente pode considerar mais ou menos aí o tamanho do bater de asas de uma borboleta, né? Seguindo menos ainda, o infravermelho, nós temos o infravermelho, que é da ponta, por exemplo, de uma agulha, o comprimento de uma onda do infravermelho, né? Além disso, nós temos aquilo que nós conseguimos enxergar, que é a luz visível, né? Isso também aí é uma faixa de frequência e também que é aquilo que a gente enxerga, todas as cores que nós enxergamos, que vai variar, mas é da altura aí mais ou menos de algumas células, né? Mais ou menos aí. Menor que isso, nós temos os o ultravioleta. O ultravioleta também faz parte do espectro eletromagnético, que é do tamanho aí de moléculas, de modo geral, né? Menor que isso, o famoso raio-x, né? O famoso raio-x, que ele tem o tamanho aí de átomos, o seu comprimento de onda, e por fim, a radiação gama, que é um comprimento de onda extremamente pequeno, chegando aí aproximadamente o tamanho de um núcleo de um átomo.
Dentre elas, nós temos radiações ionizantes e radiações não ionizantes dentro desta gama, desse espectro, né? E o que significa esse negócio de ionizante, de não ionizante? Ionizante é aquilo que é capaz, quando a radiação é incidida, é capaz, por exemplo, de retirar elétrons de alguns átomos, né? E se ele consegue retirar elétrons de alguns átomos, mesmo aqueles elétrons mais fortemente ligados, que estão mais próximos ali do núcleo, vai causar uma grande instabilidade no átomo, podendo causar grandes problemas, como radicais livres, né? Como quebra de ligações químicas e como até mesmo quebra de ligação do DNA também, tá? Causando anomalias de DNA. E isso pode causar sérios danos, tá? A própria estrutura molecular, a próprio DNA, a própria saúde dos indivíduos. Então, radiações ionizantes são muito perigosas. E as ionizantes, elas são os raios X e os raios gamas. Alguns autores de alguns livros consideram ultravioleta também como radiação ionizante, outros não, né? Mas vai variar muito do autor que a gente trabalha, tá? Já no nosso espectro aí de não ionizante, nós temos ondas de rádio, a própria micro-ondas, o próprio infravermelho, né? O luz visível, são radiações não ionizantes, ou são radiações que não têm capacidade de retirar átomos fortemente ligados, elétrons fortemente ligados dos átomos, melhor dizendo, né? Não tem essa capacidade, ou melhor dizendo, até pode ter uma capacidade de arrancar elétrons, mas não de átomos principais do nosso organismo, né? Vai conseguir arrancar de outros átomos que não são principais para o nosso organismo, tá? Então esses são não ionizantes, são radiações que não vão ser prejudiciais para a gente. Então aí a gente pode começar a ver, né, quanto a ondas de rádio, né, o famoso micro-ondas, infravermelho, né? Será que isso faz mal? A luz visível, será que tudo isso faz mal à nossa saúde? Vamos dar um tempinho aí para responder isso em sala, né? Vamos pausar esse vídeo agora aí e a gente conversa isso em sala para descobrir. Chuchu, beleza? Legal, né? Legal toda essa história aí. Bacana você ver que existem muitos mitos de muitas coisas, né? Então é legal ver essas coisinhas. Bom, mas devemos continuar, né? Continuando aí. Dessa vez vamos falar especificamente mais, começando sobre radiação gama. Ficou os dois temas, né? Gama e luz visível. Vamos falar sobre o gama. Gama, radiação gama. A palavra gama, ela deriva-se do alfabeto grego. A gama é a terceira letra do alfabeto grego. A primeira alfa, a segunda beta, a terceira é gama, né? É a terceira letra do alfabeto grego, tá? Foi descoberta mesmo a radiação gama, ela foi descoberta aí por um físico francês, né? O nome aí um pouquinho diferente, Paul Ulrich Villard, né? Isso eu falei certo, os francês que me desculpem, né? Esse francês aí que descobriu aí a radiação gama. E na hora que ele descobriu, já existiam duas outras radiações, que era a radiação alfa e a radiação beta. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, beta, a segunda letra do alfabeto grego, né? E aí foi colocado o nome, através de Rutherford, né, de gama, que era a terceira letra do alfabeto grego, uma vez que ele viu aí, que ele percebeu que a radiação alfa e beta tinha acabado de ser descoberta, uma radiação nova, então seguiu a sequência aí para a radiação gama, né? E a radiação gama, ela é extremamente parecida com propriamente a radiação X. A única diferença é que ela vai ter um comprimento de onda menor, uma frequência maior, né? E ela é mais energética também, podendo causar mais danos ao organismo, né? Por ser mais energética de modo geral. E nós, mamíferos, somos extremamente sensíveis à radiação. Diferentemente, por exemplo, de insetos, que têm maiores resistências à radiação em si só. Lógico, né? Os insetos não são suscetíveis à radiação, não vai acontecer nada com ele, não é muito bem assim, diferentemente do que é pregado muito por aí, né? Aquela história da barata, por exemplo, não é muito bem isso. Nós, como
Mamíferos, por exemplo, nós conseguimos aguentar aí algo em torno, pegar minha cola aqui, ó, algo em torno, né, a 1000 rads já é o suficiente para acabar com a vida de nós, seres humanos, mamíferos, melhor dizendo. Enquanto alguns insetos podem chegar até aguentar radiações acima de 100.000 rads, né? 100 vezes mais aquilo que nós mamíferos aguentamos, né? Que é o caso específico de alguns besouros ali. A barata, que é aquilo que todo mundo acha que vai aguentar aí uma radiação, não, tá? Ela aguenta somente de 10 a 20.000 rads, dependendo do tipo de barata que nós estivemos falando. Existem milhões, né? Milhões não, mas existem vários tipos diferentes, né, de barata, mas espécies diferentes de barata, tá? Então vai variar muito aí da espécie também. Mas é no máximo entre 10 a 20.000 rads que ela vai aguentar. Mais do que nós mamíferos, mas também não é muito bem isso. Não é aquela história de cair uma bomba atômica e a barata vai sobreviver. Não é muito bem assim. Ela não vai ter esse fim, né, feliz. Ela vai ter um fim um pouquinho mais trágico, né, a barata sim, tá? Então, porque alguns insetos eles são mais resistentes, mas nem tanto assim. Não vai aguentar uma bomba atômica também, tá? Nós mamíferos somos extremamente sensíveis à radiação, né? Assim como outros animais mamíferos também. Quanto, né, a radiação gama, é uma radiação de alta frequência aí, tendo um grande poder de penetração na matéria. E por isso, né, esse é um dos motivos que ela é extremamente nociva à saúde, né? Ela consegue penetrar grandes distâncias em matéria. E são alguns tipos de matéria específicas que conseguem bloquear ou então atenuar esse tipo de radiação, que é, por exemplo, alguns elementos de materiais pesados, né? E a radiação, na sua maioria, não unicamente, mas em sua maioria, a radiação gama, ela surge através de processos de decaimento do núcleo radioativo, né? Então, processos de reajustes ali que vão acontecendo no núcleo de um átomo para que ele crie uma estabilidade. Surge através de radiação de núcleos que têm instabilidade nuclear, através das quantidades de prótons e de nêutrons ali, que vai ser particularidade de cada elemento, que vai ser estudado isso lá em Física 2 mais para frente, né? Mas ele tem essa particularidade, se esse átomo tiver essa particularidade de instabilidade nuclear, uma das formas dele voltar à sua estabilidade é por emissão de radiação gama, que é essa radiação de alta energia proveniente do núcleo, tá? Mas não é o único não, né? Não é o único tipo de radiação, a gente vai falar aí sobre outros tipos de radiação daqui a pouco também, tá? Esses raios-x, ele tem muita energia, né? É um dos que mais tem energia, essa radiação gama, tá? E a sua frequência chega a ser superior aí a 1018 Hz, né? E ela tem uma frequência alta aí, digamos assim, né? Uma das maiores, é a maior frequência que tem, o espectro com a maior frequência que tem e o menor comprimento de onda que existe. E eles são extremamente energéticos, ele tem muita capacidade de ionizar, como a gente já conversou, de ionizar, de arrancar esses elétrons que estão mais fortemente ligados. Então, por isso, ele é extremamente perigoso, tá? Causando grandes danos, podendo causar sérios danos à saúde, às moléculas, aos DNAs, né, dos indivíduos, porque ela é ionizante. Ela pode romper ligações químicas, né, e romper as ligações do DNA, causando mutações, né? O nosso DNA ele até tem alguns dispositivos que conseguem se reorganizar, se reestabilizar, consegue aí voltar aí a estabilidade, mas esses organismos não têm aí uma grande capacidade de organizar e de trazer de volta quando acontece várias ionizações durante o DNA, tá? Se for uma ionização, uma quebra ali de um DNA, um único ponto, ele vai conseguir se regenerar. Mas se tiver muitas quebras ali, vai começar a dar grandes danos no DNA, ele não vai conseguir se regenerar, tá?
Então, por isso que ele é chamado de radiação ionizante, né? Ele tem muita energia, tá? E por ter muita energia, né, e um baixo comprimento de onda, ele consegue penetrar uma maioria dos materiais, né? Ele consegue, por exemplo, o corpo humano, por exemplo, ele consegue atravessar, a radiação gama é possível atravessar sem muito esforço. Ela consegue atravessar sem muito esforço. E, consequentemente, quando ela está atravessando, ela pode interagir com algum átomo, alguma molécula do nosso corpo, ou ao DNA do nosso corpo, causando problemas, né? Causando ionização. Alguns elementos que têm alta densidade, como por exemplo chumbo, né? Concreto em questão de paredes grossas, coisas, né? Parede fina não vai adiantar, tem que ser paredes extremamente grossas de concreto para conseguir bloquear, né? Alumínio também, chapas grossas de alumínio, ele vai conseguir atenuar e vai conseguir bloquear essa radiação gama que vai ser incidida ali. Então são alguns materiais com alta densidade que conseguem bloquear. Materiais com menos densidade não vai conseguir bloquear, ele vai passar, né, sem problema nenhum, podendo ionizar esses elementos, esses átomos, essas moléculas que ele encontra no meio do caminho, tá? Então, radiação gama tem ela consegue penetrar por grande caminho, tá? Então, acabou a bateria do meu celular. Continuando, os principais fontes que a radiação gama, de onde ela surge, né? Como a gente comentou, do núcleo. O núcleo é um lugar onde a radiação acaba sendo produzida por causa de arranjos que vai acontecendo ali no núcleo, tá? Ele tá uma estabilidade, tem alguma estabilidade, né, nuclear, ele vai liberar essa energia em forma de radiação gama, é uma das formas dele conseguir liberar para mudar essa radiação em radiação gama, né, essas radiações nucleares. Outra coisa é a aniquilação de par, quando eu tenho matéria e antimatéria, quando elas se encontram, elas se aniquilam a partir daí, elas deixam de existir. E vocês lembram do primeiro princípio da termodinâmica? Na energia, nada se cria, né? Nada se destrói, tudo se transforma. Então, se eu tenho matéria e antimatéria se encontram e se destrói, ela não pode simplesmente sumir. Ela se transforma em energia, ela se transforma em 2 fótons de radiação gama, que seguem um para cada lado, né? Conforme até o desenho aí. Tá? Ela segue em um para cada lado, 2 fótons de radiação gama, através de aniquilação, por exemplo, de elétron e pósitron, que é partícula e antipartícula, né? Quando elas se juntam, elas se aniquilam e a partir daí, né, saem 2 fótons de radiação gama. Esse é outro método de surgimento de radiação gama através da aniquilação de pares, né? Os raios cósmicos também, raios que vêm dos cosmos, que vêm do universo, né? Eles são também um deles, né? Não tem somente isso, tem todos os espectros vêm do espaço, também tem ali no meio ali radiação gama também, né? Por mais que nossa atmosfera ela bloqueia bastante dessas radiações, alguma coisa ainda passa, né? Chega a passar de radiação gama, chega até o nosso solo, por mais que a atmosfera bloqueia maior parte, um pouquinho acaba passando e chegando aqui, porque no universo tem em abundância radiação gama. Até problemas aí para alguns astronautas que vão ao espaço, né? Muitos astronautas que vão ao espaço voltam com alguns problemas, algumas deficiências aí, uma vez que eles ficam expostos às radiações cósmicas, que entre todas, a radiação gama também está lá no meio também, tá? Então, pode surgir de diversas formas, estrelas, colisões de supernovas, explosão de supernovas, enfim, uma infinidade de coisas que podem acontecer no universo, que pode surgir a radiação gama a partir dali também, né? Também no universo nós temos os magnetares, ou também chamados de pulsares, né? Que são alguns tipos de estrelas de nêutrons que são extremamente densas. Elas giram, né, a uma velocidade
relativamente alta e emitem radiação em seus polos a partir disso daí, né? Conforme esse desenho aí. E ele fica emitindo radiação entre todas, ele emite a maior parte de radiação gama, também radiação X, e é espalhado o universo afora, né? Existem até alguns estudos que falam que se por um acaso essa radiação tivesse voltado para a Terra, e mesmo alguns anos-luz de distância estivesse, né, a distância de alguns anos-luz da Terra, devastaria com toda a vida aqui na Terra, né? Então, são outras coisas que tem também no universo, outros tipos de raios cósmicos também, que vêm dos magnetários, dos pulsares, que existe também no universo, né? E também as estrelas, assim como o nosso Sol é uma estrela, também tem erupções solares. Essas erupções solares que acontecem na superfície do Sol, através do campo magnético ali, liberando muitas partículas e inclusive radiação também, a radiação gama também. E são grandes problemas isso daí. Os astros, assim como o nosso Sol, eles têm épocas que essas erupções são maiores e épocas que essas erupções são menores, que vai variar muito de acordo com a época, né? Em 2024, o ano que nós estamos finalizando já, no finalzinho de 2024, esse ano é o ano de que tem maior erupções solares. E se essas erupções solares forem voltadas à Terra, nossos sistemas eletromagnéticos que funcionam com eletromagnetismo, rádios, né, GPS, que é basicamente a comunicação nossa aqui na Terra, corre sérios riscos de sofrerem danos, né? Então, erupções solares tem aí tem épocas que tem mais, tem épocas que tem menos, isso a cada 11 anos é o máximo solar. 2024 a gente está no máximo agora, acabando 2024 vai degradar devagarzinho, diminuindo, né? Até daqui a 11 anos ele está na sua máxima de novo, tá? Mas não se preocupem, é muito difícil algo chegar aqui na Terra, não é impossível, mas muito difícil. E, né, hoje em dia nós temos essa tecnologia, infelizmente, que é a bomba atômica. A bomba atômica aí, ela também libera muita radiação, inclusive radiação gama, né? Uma vez que ela faz fissão de elementos radioativos, como por exemplo o urânio 235, o polônio 210, eles na hora da fissão, na hora da explosão da bomba atômica, geram quantidades absurdas de radiação, né? Despejando radiação no espaço. Então as bombas atômicas também são grandes problemas quando nós falamos em raios gama, né? Mas a radiação gama não é tão ruim assim a ponto da gente fugir dela, sair correndo dela. Se nós soubermos trabalhar com a radiação gama, ela pode ter muitos benefícios para a gente, né? Como, por exemplo, ela é utilizada muito para matar micro-organismos, ali, utilizado muito na indústria, né, na agropecuária, para matar micro-organismos na sua esterilização, né? Além disso, a radiação gama é utilizado, por exemplo, para destruir tumores na radioterapia também, né? É muito utilizado na radioterapia a radiação gama. Na medicina é muito bom isso para a gente, né? E nessa esterilização também de alimentos vegetais, também matando esses micro-organismos também. Então é muito bom a radiação gama, não é ruim a radiação gama, a gente só precisa saber trabalhar com ela, né? Só que, por outro lado, ela também traz malefícios aí, né? Porque ela tem grandes poderes de penetração e ela, por esse fato, por tudo que a gente viu até agora, ela pode causar sérios danos para a nossa saúde, né? Ela é uma radiação extremamente ionizante e se não souber trabalhar com ela corretamente, os danos podem vir a nós seres humanos, né? Então ela é muito boa, mas ela deve ser tomados os devidos cuidados com ela, assim como o raio-x, né, que também é uma radiação ionizante, né, que a gente já veio conversando com ela. A radiação gama ela é aplicada em diversos lugares,
como por exemplo na área médica, né? Como a gente comentou, a radioterapia é muito utilizada, a radiação gama, né? Para fazer desde diagnósticos até mesmo para tratamentos, né? A indústria também, né? Para examinar peças ali, microfissuras, assim como o raio-x, o raio gama também é utilizado para descobrir microfissuras que existem em uma peça, né? Para alguns tipos de análises mais específicas ali também, a indústria é utilizado, indústria alimentícia, indústria farmacêutica para eliminar micro-organismos, né? Reatores nucleares, através de utilizar essa radiação gama aí para análises, né? E geração de energia, né? Esterilização comercial para matar micro-organismos de alimentos, né? Na agricultura para matar micro-organismos de alimentos. Então ela é muito aplicada, a radiação gama, né? Ela tem muita aplicação. Então vocês não precisam ficar presos somente na radiação X, vocês podem ir para essa infinidade de espectro eletromagnético que tem. Olha o tanto de lugares que vocês podem trabalhar como técnico em radiologia, somente com a radiação gama. Imagina com os outros espectros. Então, vocês não vão necessariamente ficar presos somente na radiação gama, né? Mais uma vez, na medicina aí, é muito utilizado na radioterapia, tá? Tratamento de câncer, né? Enfim, é muito utilizado na radioterapia. Então, os lugares aí que vocês podem trabalhar, na área industrial, na área médica também, certo? Então, a radiação gama é extremamente grande, ela é sim nociva a gente, mas nós devemos saber trabalhar com cuidado com ela. Chuchu, beleza, né? Achei que vocês iam responder, chuchu, beleza, né? Tranquilo, pessoal. A nossa parte aí de radiação gama, né? Agora, vamos entrar agora na parte de luz visível, né? E agora sobre a luz visível, né? A luz visível, que é literalmente a luz que nós enxergamos, a luz que chega aos nossos olhos e nós enxergamos todas as cores, tudo isso que nós temos é basicamente a luz visível. E ela é decomposta em diversos comprimentos de onda, a luz visível. Assim como nós temos o espectro eletromagnético, que dentro de todo o espectro eletromagnético nós temos a luz visível. Dentro da luz visível, ela é dividido em também outros espectros, que são as cores que nós enxergamos, que ela vai desde aí do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, famosas cores do arco-íris, né? As cores do arco-íris provêm disso, provêm das frequências de luz que nós temos, tanto que o arco-íris mesmo é uma dispersão da luz branca, não é uma dispersão da luz que nós enxergamos, né? No caso da luz branca, dos raios solares, que é considerado como luz branca. E elas são divididas em diversas frequências diferentes, né? Como, por exemplo, a gente pode ver aí nos slides aí, o vermelho ele tem um comprimento de 700 nanômetros e vai diminuindo. A partir daí vai sendo comprimentos menores, 600 nanômetros já é considerado laranja, né? E assim vai, 550 o verde, né? 475 o azul, né? 450 aí o anil, né? Então vai seguindo. E depois tem o violeta. Abaixo do violeta nós temos o ultravioleta, um outro tipo de espectro eletromagnético. E acima do vermelho nós temos o infravermelho, que é outro tipo de radiação eletromagnética, tá? Então, esse espectro aí são todas as cores que nós enxergamos, né? Todas as cores que nós... Só tem uma cor aí que a gente não enxerga, que não está aí, que não é nem o preto nem o branco, tá? A gente já vai entrar na questão do preto e o branco, mas tem uma cor aí que não é nem o preto nem o branco, que é uma cor que não existe, mas a gente enxerga, né? Vou deixar lá para o final, enquanto isso vocês vão pensando aí, tá? Mas, basicamente, a luz é isso que nós conseguimos enxergar, tá? E ela é uma radiação eletromagnética que chega aos nossos olhos. E lá nos nossos olhos nós temos os cones, né? E os bastonetes, que são células, que têm esses nomes, né? De cones e bastonetes, que são células que eles são sensíveis a essas radiações. E a partir dessas radiações que chegam nele,
ele manda informação para o nosso cérebro e o nosso cérebro interpreta a cor que nós conhecemos a partir daí, né? E na luz, ela tem alguns processos, como por exemplo, um processo que a gente pode tratar é o processo de refração, né? Como por exemplo, né, se a gente pegar aqui o mouse aqui, ó, esse primeiro aqui em cima com o copo de água, né? Esse aqui com o copo de água, a gente consegue enxergar aí que existe uma refração. O lápis que entra ali, ele muda a direção de acordo, dependendo do jeito que a gente olha, porque é uma refração da luz que existe, né? Assim como o pescador, né? No caso aqui o pescador, quando ele olha na diagonal, ele olha o peixe não está ali, o peixe está um pouquinho mais perto dele, porque quando a luz ela sai de um ambiente que é o ar e muda o seu ambiente, que é o líquido, no caso a água, ela muda a velocidade. E quando a luz muda a velocidade, a radiação muda de velocidade, ela muda o seu caminho também, né? E aí esse caminho vai depender, a diferença, o quanto que ela vai mudar, vai depender da frequência ali, né? Ondas, por exemplo, alguns tipos de ondas têm uma refração maior do que outros tipos de ondas. Mesma coisa que acontece aqui embaixo. O exemplo onde a gente está marcando aqui por exemplo, mostra pra gente essa velocidade que vai alterando do laser, né? O laser, quando ele vem numa velocidade, porque ele está no ar. Quando ele muda do ar para um material sólido, ele muda a sua velocidade, né? E, consequentemente, ele mudando a sua velocidade, esse fóton de luz, ele também muda a direção, né? Quando ele volta para o ar, ele também está mudando também novamente de meio. Está saindo do meio sólido e indo para o meio ar, né? E aí com isso faz com que ele volte a ter velocidade, consequentemente ele mude novamente a sua trajetória. Então é isso que acontece com a luz, né? Aqui, por exemplo, né, o famoso no Pink Floyd, né, que o pessoal brinca que na verdade é a refração da luz. Uma luz branca está chegando, quando passa por um prisma, que é um vidro, né, um tipo de um vidro, essa luz sofre uma refração e aí cada frequência de onda vai mudar de velocidade de uma forma diferente e, consequentemente, cada frequência de onda vai ser espalhado de uma forma diferente, né? Abrindo aí como se fosse esse leque e formando o arco-íris. E é exatamente a mesma coisa que acontece, por exemplo, no próprio arco-íris. Quando a luz do Sol incide aqui na Terra e a Terra está molhada, né? Tem muita água, a película de água sobre a Terra faz a luz do Sol refratar e ela espelha nas nuvens lá em cima, ela espelha na atmosfera lá em cima, fazendo com que apareça o famoso arco-íris, tá? Então o arco-íris funciona desse mesmo jeito através de refração, a própria refração da luz, como funciona aí o próprio arco-íris, também desse jeito. Então a refração da luz mostra a luz se dividindo, né? A luz se refratando aí em várias formas. E além da refração, existe a reflexão, onde a luz, né, através de espelhos, por exemplo, ela se reflete e volta, né? E a reflexão tem dois tipos. A reflexão regular, que é o que acontece geralmente num espelho, né? Onde os raios que incidem, eles saem em um mesmo ângulo, todos os raios que incidem, eles saem no mesmo ângulo, porque geralmente o espelho, a superfície é completamente lisa, não é irregular, né? Então, é regular e não é irregular. Consequentemente, a reflexão também é uma reflexão regular, né? Todo o feixe de luz que incide sobre ele reflete no mesmo ângulo, saindo sempre no mesmo ângulo, né? E já uma reflexão difusa é quando eu tenho o meu material, ele não é um material bem retinho, um material bem bagunçado, como por exemplo um alumínio que eu amassei, né, estiquei ele de novo, que ele está tudo vincado, né? Por exemplo, também um lago que está agitado, as luzes que incidem, cada luz vai para um canto, né? E fica uma reflexão difusa, fica uma reflexão
meio bagunçada, digamos assim, né? Então, a reflexão também de materiais, se for um material bem lisinho, vai ser uma reflexão regular. Se for um material que seja meio bagunçado, vai ser uma reflexão difusa. A gente consegue ter esses dois tipos, por exemplo, em um lago. Se o lago estiver bem calminho, com as águas bem paradas, nós temos uma reflexão regular, a gente consegue enxergar o outro lado. Mas se o mar, o lago, se o lago estiver agitado, né, nós temos uma reflexão difusa, onde cada feixe vai para um canto diferente, né, bagunçando tudo ali. Então as reflexões saem difusa. E também na reflexão, quando nós falamos das cores das reflexões, né, cada cor ela vai emitir de acordo com a sua incidência, tá? Como, por exemplo, esse material mais na parte de baixo aqui, que é um material vermelho, né? A luz branca, ela é composta por todas as cores, tá? Mais especificamente, o vermelho, o verde e o azul, a luz vermelha, a luz verde e a luz azul são as luzes primárias que nós temos. E essas três luzes, quando elas se juntam, elas também representam o branco, pois são as três luzes primárias que nós temos, tá? Então, quando a gente tem um local, que esse local tem uma cor vermelha, quando a luz branca incide sobre ela, esse material ele absorve todas as cores e somente emite a cor, a luz que é daquela cor, por exemplo, a vermelha, né? Então, ali embaixo, no primeiro desenho lá de baixo, você pode ver que a luz branca, que é incidido sobre todas as cores, como o exemplo aí do vermelho, verde e azul, né? As luzes primárias, quando incide sobre um elemento de cor vermelha, todas as outras são absorvidas e o vermelho ele é incidido, tá? A mesma coisa acontece no verde, o azul e o vermelho ele é absorvido da luz branca e só é emitido verde, né? O azul, o vermelho e o verde é absorvido e ele emite somente a cor azul, tá? Então, todas as cores funciona isso, todos os componentes funciona isso. Funciona exatamente desse jeito. Ele absorve algumas cores e reflete as outras, fazendo com que chegue aos nossos olhos a cor daquele objeto, tá? E o elemento branco é o elemento que reflete todas as cores, né? Então, quando uma luz branca é incidido sobre um material de cor branca, o material de cor branca não absorve nenhuma cor, ele reflete todas, né? Chegando nos nossos olhos todas as cores. E quando chega nos nossos olhos todas as cores, os nossos olhos interpretam como o branco, né? Então, o branco é todas as cores, tá? Contém todas as cores ali. Já quando nós falamos no preto, né? O preto é absorção. O preto ele absorve todas as cores, né? Eu tenho uma incidência do branco, que contém todas as cores no preto, ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Quando ele não reflete nenhuma, quando não chega nenhuma cor nos nossos olhos, nós enxergamos como o preto, tá? Por isso que o preto, né, é uma ausência, a gente considera a ausência das cores, porque ele não emite nenhuma cor, tá? A gente pode levar em consideração algo que a gente já viu muita gente falar, por exemplo, que a blusa preta ela esquenta mais do que a blusa branca. Exatamente por isso. Porque a blusa branca, quando a luz do sol incide sobre a luz branca, a roupa branca, né, a roupa branca reflete todas as cores novamente, né? Já roupa preta, quando a luz do sol incide sobre a roupa preta absorve todas as cores, absorve tudo que vem do sol e não reflete nada, tá? Consequentemente, com isso nós enxergamos, como não vem nada nos nossos olhos, nós enxergamos como o preto, tá? Então o preto é realmente isso, é a ausência das cores, tá? O preto considerado como a ausência das cores. E aí, pessoal, chegou a hora, hein? E aí, qual que é a cor que não existe, mas a gente consegue enxergar? Já falei, o branco e o preto não vale. Vocês pensaram qual que é aí? Hein? Nós falamos em bastante cor aí, falamos sobre os arco-íris, né? As cores que tem no arco-íris. Já pensaram qual que é? Vamos lá?
A cor rosa, ela realmente existe? Será que a cor rosa realmente existe? Né? A cor, digamos em si, né? A tinta, digamos em si, tudo bem. Mas a luz rosa não existe. Prestem atenção. Nós temos o rosa. Para que exista o rosa, a gente precisa ter uma mistura nas luzes do azul e do vermelho, né? Só que se vocês pararem para prestar atenção no espectro eletromagnético, né? Cadê vamos pegar o mouse aqui de novo. O azul com o vermelho, ele vira o magenta, né? Ou então, dependendo da intensidade do azul e o vermelho, a gente consegue chegar no rosa. Só que tem um problema aqui. O vermelho é o primeiro comprimento de onda que a gente tem aqui, né? Aproximadamente 700 nanômetros. E o azul, ele está aqui, ó, aproximadamente a 475 nanômetros, né? O azul, o anil, o violeta aqui, o azul está em 475 nanômetros. Então, não existe uma frequência de onda que eu tenha, que eu consiga misturar o vermelho com o azul e dê o rosa, né? Porque no meio disso a gente tem o laranja, a gente tem o amarelo e a gente tem o verde, né? Aqui nesse meio a gente não tem o rosa. Então, o rosa é uma ilusão que os nossos olhos trazem para a gente, uma vez que os nossos olhos, ele é sensível à cor azul, ele é sensível à cor vermelha. Quando chega nos nossos olhos fótons de frequência azul e fótons de frequência vermelha, eles chegam juntos e essas informações vão para o nosso cérebro. Quando chega no nosso cérebro essas duas informações, o nosso cérebro interpreta como rosa, como aquilo que a gente consegue enxergar, né? Então, sim, o rosa é uma cor, é uma luz que não existe, né? É uma luz que acaba não existindo, tá bom? Então, curiosidade matada aí, né? Quem acertou? Acertaram? Né? Muito bem. Tranquilo, pessoal. Da parte que eu ia trazer sobre luz visível e sobre raios gama, né? É isso. Tá bom? Espero que eu tenha sanado muitas dúvidas aí. Se surgiu, né? O professor vai estar em aula aí, eu vou estar em aula agora aí. A gente vai trocar ideia, conversar um pouquinho aí também, tá bom? Tem alguns vídeos de referências aí, né? Alguns vídeos que falam um pouquinho mais daquilo que a gente trouxe, né? Alguns vídeos bem bacana aí pra gente, tá bom? Pra gente assistir junto, né? Então é isso, né? Aquilo que a gente queria trazer, tá? Falando um pouquinho aí sobre luz visível, falando um pouquinho sobre radiação gama, radiação do Hooke, né? Radiação gama, né? Brincadeira. Então é isso, né? Eu agradeço aí, acabou? Só que não, né? Ainda não acabou. Tem mais uma coisa ainda que eu quero fazer com vocês, né? Que essas coisas é algumas coisas que a gente consegue fazer com a luz. Alguns experimentos dá para fazer com a luz. Só que esses experimentos eu não vou fazer aqui não. Esses experimentos eu vou deixar para vocês fazerem aí na sala, vocês fazerem esses experimentos, tá bom? Pessoal, muito obrigado.